Vamos lá? Hoje então vamos discutir a seguinte questão que apareceu na aula 4. Uma transformação linear é bem determinada pelos elementos de uma base. O teorema é esse aqui então. Se U e V são espaços vetoriais, o 1 até o n é uma base de U, V1 até Vn são vetores arbitrários em V, então existe uma única transformação linear T que leva essa base 1 até o n nesses vetores V1 até Vn. Ou seja, T de 1 é igual a V1, T de n igual a Vn. Vamos então demonstrar esse teorema. Então o teorema ele é bem intuitivo. O que a gente precisa fazer é basicamente considerando as hipóteses e desenvolvendo as ideias. Então, nós temos que inicialmente definir então quem é essa transformação, né? Essa função t, depois mostrar que ela é linear, depois mostrar que ela é única. Então vamos começar então com um vetor u pertencente ao espaço vetorial U, ok? E uma vez que o 1 até o n é uma base de U, escrevemos U em função dessa base, então, alfa 1, U1, mais 3 pontinhos, alfa n, o n. Então, escrevi o U na base o 1 até o n. Se eu aplicar uma transformação linear T, suponha que exista uma transformação linear T e aplique no U, o que acontece? Então, isso é T dessa combinação linear. Alfa 1, U1, mais 3 pontinhos, mais alfa n, o n. Se é linear, eu posso escrever isso então como alfa 1, T, U1, mais 3 pontinhos, mais alfa n, T, o n. Mas uma das minhas hipóteses é que o T de 1 é V1, T de n é Vn. Então, se eu substituir isso aqui, eu obtenho alfa 1 V1 mais alfa n Vn. Então veja só, eu parti do princípio que se existe uma transformação linear T, então ela aplicada no U tem que ser dado por essa expressão. Então o que eu faço é definirmos, né? O que eu faço é definir T de U, quando U é dado por essa expressão, como sendo alfa 1 V1 mais alfa n Vn. Então, dado um vetor U, escrevemos ele em função da base e definimos a t no vetor u como sendo α1 v1 mais αn vn, onde α1 e αn são as coordenadas de u nessa base 1 até o n. Precisamos então verificar, primeiro, que t é linear. Assim definida, t é linear. Então vamos considerar então dois elementos u e v no domínio u, né, no espaço u. Escrevemos então u em função da base α1 1 mais alfa n, o n. Escrevo também o v em função dessa base, vou usar então coordenadas beta 1 e até beta n. E faço então o t da soma u mais v. Isso resulta então, substituindo a expressão de u e de v, alfa 1, u1, mais 3 pontinhos, alfa n, o n, esse é o u, agora é o v, beta 1, u1, mais 3 pontinhos, mais beta n, u n. Então, esse aqui agora é a expressão de v. Posso organizar essa expressão da seguinte forma. Alfa 1 mais beta 1, u1, mais alfa n mais beta n, o n. Então, o t
Aplicado nessa expressão, alfa 1, beta 1, 1 mais alfa n, beta n, o n, é por definição, né, os coeficientes. Então fica alfa 1 mais beta 1 vezes V1 mais 3 pontinhos mais alfa n mais beta n, Vn, e essa é a definição da aplicação T. Ok? Mas isso aqui é então alfa 1 V1 mais beta 1 V1 mais 3 pontinhos mais alfa n Vn mais beta n Vn, e eu reordeno essa soma como alfa 1 V1 mais 3 pontinhos mais alfa n Vn mais beta 1 V1 mais 3 pontinhos mais beta n Vn, mas essa daqui é exatamente a definição de TU, e esse aqui é exatamente a definição de TV. E provamos assim então que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Vamos então provar a multiplicação escalar. Então, consideramos alfa U, né, pertencente a U, e alfa um escalar, né? Então, U escrevemos na base o 1 até o n, dessa forma, com coordenadas alfa 1 até alfa n. E o que acontece quando aplicamos a t no vetor alfa u? Isso é igual então a t alfa vezes alfa u1, mais, estou substituindo então a expressão alfa 1 u1 mais 3 pontinhos alfa n o n, substitui a expressão do u, isso fica igual a t, agora eu vou distribuir o alfa, fica alfa 1 u1 mais alfa n o n, ok? Alfa 1 é escalar, alfa n é escalar, o 1 até o n são os elementos da base, e por definição, então, da nossa aplicação T, isso daqui é alfa 1 V1 mais 3 pontinhos, alfa n Vn. Colocamos então agora o alfa em evidência, isso é alfa 1 V1 mais 3 pontinhos mais alfa n Vn, e esse aqui é por definição novamente da T de U. Então obtemos que T de alfa U é igual a alfa T de U. Resta provar então a unicidade, ok? O enunciado diz que existe uma única transformação, então vamos provar a unicidade. Então, para provar a unicidade, então supomos, né, suponha que exista uma outra transformação linear S, ok, de U em V, com, né, tal que satisfazendo aquela propriedade que a S de U1 é igual a V1 até a S de UN é igual a Vn. E vamos concluir que de fato essa S não é uma outra, tem que ser igual a T. E como é que a gente faz isso para mostrar que S é igual a T? E então essa aplicação T é única, né? Consideramos então um vetor U pertencente a U, escrevemos ele na base, o 1 até o n, e vamos mostrar que T de U é igual a S de U. E uma vez que U é arbitrário, a aplicação T é igual a S. Ok? Então, T de U é igual a T alfa 1 U1 mais 3 pontinhos alfa n U n.
Isso é igual, então, pela definição da nossa T, e agora por linearidade, né? Uma vez que já sabemos que ela é linear, alfa 1 T de 1 mais 3 pontinhos mais alfa n T de 1n, mas isso daqui é exatamente igual a alfa 1 V1 mais 3 pontinhos alfa n Vn, porque a T de 1 vai no V1, a T de 1n vai no Vn. Por outro lado, a S de 1 também vai no V1. Então, isso aqui fica S de 1 mais alfa n. O Vn é igual a S de 1n. S de 1n. Mas a S, né, é linear. Então, isso aqui fica igual a S de alfa 1. O 1 mais 3 pontinhos mais alfa n. O n. Ok? Mas esse elemento aqui dentro é exatamente o U. Então, isso fica S de U. Então, qual que é a conclusão? Uma vez que U é arbitrário, né, nós concluímos que T é igual a S, pois elas coincidem em todo ponto U do domínio. Então, está provada a linearidade e a unicidade da aplicação T, e dessa forma, então, terminamos a demonstração do teorema. Vamos discutir, então, agora esse corolário. Tá? Uma transformação linear fica inteiramente determinada por uma matriz, né? Nós já vimos que, dado uma matriz, né, a multiplicação da matriz, dado uma matriz M por N, ela determina uma transformação linear de Rn em Rm, multiplicando essa matriz por um vetor no Rn. O que nós estamos fazendo é a recíproca desse fato. Dado uma transformação linear, vamos provar que ela fica determinada por uma matriz M por N. Então, vamos utilizar, né, o teorema anterior. Começamos da seguinte maneira, então. Ó. Escolhemos vetores arbitrários, n vetores arbitrários em Rm, na imagem. Tá? Eu quero usar esse teorema que está aqui em cima, o teorema que nós acabamos de demonstrar. Eu vou chamar, então, esses vetores de Vj, A1J, A2J, até AMJ. São vetores, esse vetor pertence ao Rm, e o J aqui, então, vai de 1 até N. Vou pedir para você ter paciência com a notação, mas com um pouquinho de calma a gente entende. Então, eu considerei N vetores arbitrários no Rm. Tá? Então, N vetores, V1, V2 até Vn, no espaço Rm. Então, no espaço Rm, ele tem M coordenadas. Eu estou chamando coordenadas de A1J, A2J até AMJ. O J aqui variando de 1 até N. Ok? Então, pegando a essência do teorema anterior, nós definimos a imagem do vetor canônico EJ como sendo o VJ. Ou seja, a imagem do E1 é o V1, a imagem do E2 é o V2, a imagem pela aplicação T. Ok? Então, a partir daí, né, podemos definir qualquer T de U. Então, dado U pertencente ao Rn, utilizamos essa definição para definir o T de U. Então, suponha que U é igual a x1 até xn, ok? Lembre que agora o T é fixado, né? Eu quero mostrar quem é a matriz. Então, T de U é igual a T. Então, para facilitar um pouco a notação, não ficar muito grande, eu vou escrever isso aqui em forma de somatório da seguinte forma. Ó. Aqui o J vai de 1 até N, ok? Do XJ EJ. Então, o T de U agora é igual a T. Escrevo agora
Na base canônica, então, XJ, EJ. Mas a T é linear, então isso fica soma, J vai de 1 até N de XJ, T, EJ. Um pouquinho de paciência a gente entende, tá? Então isso aqui fica igual a soma, que o J vai de 1 até N, mais T e J nada mais é do que VJ. Então isso fica XJ, VJ. Então a J vai de 1 até N, XJ, mas cada VJ é dado por essa expressão aqui. A1J, A2J, vírgula, 3 pontinhos, AMJ. Mas então isso fica igual, agora eu posso escrever dessa forma, soma, J vai de 1 até N, do A1J, XJ, vírgula, soma, J vai de 1 até N, do A2J, XJ, 3 pontinhos, soma, J vai de 1 até N, A, M, J, XJ, e com um pouquinho de paciência a gente consegue entender que isso aqui nada mais é do que a multiplicação da matriz A e J, M por N, vezes o vetor x1, x2 até xj. x1 até, de fato, xn, né? Tá? Então, T de U nada mais é do que a multiplicação de uma matriz. Vou chamar essa matriz aqui de A, pode ser, tá? Vezes o vetor. Esse aqui é o vetor U, né? As coordenadas do vetor U. E nós estamos, assim como quando estudamos que uma matriz é uma transformação linear, né? Entendendo que o vetor linha aqui, né? É a mesma coisa que o vetor coluna, escrevendo de forma apropriada. Então, T de U nada mais é do que A U, onde A é uma matriz M por N. O que é interessante observar que as colunas da matriz, né, são nada mais do que, vou colocar assim, ó, aplicação T nos vetores canônicos. TE1, TE2 até TEN. Então, de fato, essa matriz aqui, A, é a notação que a gente usa essa aqui, né? O T entre colchetes, é a matriz de T na base canônica. Na base canônica do Rn. Rn e Rm, né? Nas bases canônicas de Rn e Rm. Então, o que ficou estabelecido aqui é que T de Rn em Rm, uma transformação linear, é, em algum sentido, equivalente a uma matriz M por N. Okay? Então, dado uma matriz N por N, ela é uma transformação linear. Isso a gente já discutiu durante a aula e acabamos de discutir agora que, dado uma transformação linear, nós podemos entender essa transformação linear como sendo uma multiplicação por uma matriz. Então, em algum sentido, isso que nós acabamos de ver, estudar transformações lineares é equivalente a estudar matrizes.